A música vibrava no meu peito, como se acompanhasse o ritmo do meu coração. As luzes cortavam a pista em tons azulados e roxos, transformando rostos comuns em silhuetas quase irreais. Eu tinha saído de casa naquela noite querendo apenas esquecer a rotina, dançar um pouco, sentir que ainda havia algo imprevisível no mundo. Não era sobre encontrar alguém. Não era sobre viver uma história. Era só sobre me sentir viva. Mas tudo mudou quando eu percebi que não estava mais sozinha. Ele apareceu à minha frente primeiro. Não disse nada. Apenas me olhou com aquela expressão firme, segura, como se estivesse avaliando se eu permitiria a aproximação. Eu continuei dançando, mas agora consciente daquele olhar. Havia algo ali. Não era pressa, nem desespero. Era intenção. Segundos depois, senti outra presença atrás de mim. Não foi invasivo, foi gradual, um passo mais perto. Depois, outro. Quando percebi, eu estava entre dois corpos. Duas energias completamente diferentes. O da frente segurou minha cintura com firmeza suficiente para que eu sentisse que ele estava ali de verdade. Não era possessivo, era decidido. Atrás de mim, o outro manteve uma proximidade constante, quase calculada, como se entendesse que a tensão cresce mais quando não se apressa. Eu fechei os olhos por um instante. Não era apenas sobre o toque, era sobre a escolha. Eu poderia ter me afastado, poderia ter dado um sorriso educado e saído dali, voltado para minhas amigas, fingindo que nada estava acontecendo. Mas eu não saí, e essa decisão silenciosa fez meu coração acelerar ainda mais do que a música. Senti o da frente aproximar o rosto do meu, o calor da respiração dele quase se misturando com a minha. Atrás de mim, o outro encostou levemente o corpo no meu, criando uma linha invisível de calor que percorria minhas costas. Eu estava cercada, mas não presa. Havia espaço suficiente para que eu decidisse continuar. E eu continuei. Inclinei levemente o rosto. Não como um convite explícito, mas como um sinal de que eu não estava desconfortável. Minhas mãos subiram até os ombros do rapaz à minha frente, sentindo a tensão sob o tecido da camisa. Ele respondeu aproximando ainda mais o corpo do meu, enquanto atrás de mim, a presença permanecia firme, constante, quase estratégica. Era curioso como dois ritmos tão diferentes podiam se encaixar em mim ao mesmo tempo. Um parecia agir por impulso, intensidade pura. O outro parecia estudar cada movimento meu, esperando a reação certa antes de avançar alguns centímetros. A música mudou, ficou mais lenta, mais pesada. Meu coração acompanhou. Eu senti um arrepio percorrer minha pele quando o da frente deslizou a mão pela lateral do meu corpo. Não era exagerado, era preciso. Atrás de mim, senti a respiração próxima ao meu ouvido, lenta. Como se ele soubesse que o silêncio também seduz, eu estava consciente de tudo, das pessoas ao redor, das luzes, do chão, vibrando sob meus pés. Mas, ao mesmo tempo, parecia que o mundo tinha diminuído para aquele pequeno espaço onde três histórias se cruzavam. Eu abri os olhos e encarei o da frente. Havia um desafio ali, uma pergunta não dita. Você quer isso? Eu respondi não com palavras, mas permanecendo, deixando que minhas mãos permanecessem onde estavam, que meu corpo não recuasse atrás de mim. Senti as mãos deslizarem pelos meus braços, devagar, subindo até meus ombros. Meu corpo reagiu com um suspiro involuntário que se perdeu na música. Não era apenas físico, era psicológico, era a consciência de estar sendo desejada, observada, escolhida, mas acima de tudo, era saber que eu também estava escolhendo. Eu poderia parar tudo ali. Bastava um passo para trás. Mas eu não queria. Havia algo intoxicante na sensação de estar no centro daquela tensão. Não era vulgar, não era descontrolado. Era intenso na medida exata. Eu me sentia poderosa,
não porque dois homens estavam próximos de mim, mas porque eu percebia que o ritmo era ditado pelas minhas reações. Eu inclinei a cabeça levemente para trás, sentindo a proximidade aumentar. O da frente segurou minha cintura com mais firmeza. Atrás, o outro manteve a pressão sutil do corpo contra o meu. Eu estava entre dois mundos, impulso e controle. E, pela primeira vez naquela noite, eu sorri, porque entendi que não era sobre eles competindo por mim. Era sobre eu me permitir sentir sem medo do julgamento invisível que tantas vezes nos trava. Era sobre reconhecer que desejo não precisa ser caótico para ser intenso. Pode ser silencioso, pode ser contido, pode viver naquele espaço do quase. A pista continuava cheia. Risadas, copos tilintando, conversas desconexas, mas ali, entre aquelas duas presenças, eu sentia como se estivesse vivendo uma cena isolada do resto do universo. Eu respirei fundo e decidi ficar mais um pouco. E foi nesse mais um pouco que tudo ficou ainda mais intenso. A música parecia ter encontrado um novo ritmo, mais profundo, quase hipnótico. Eu sentia o grave subir pelo chão, percorrer minhas pernas e se misturar com a aceleração do meu coração. O da frente mantinha as mãos firmes na minha cintura, como se soubesse que qualquer movimento brusco poderia quebrar o equilíbrio delicado que estávamos construindo. Atrás de mim, a presença continuava constante, sólida, sem pressa. Eu estava no centro, mas não me sentia pressionada. Pelo contrário, sentia que, se desse um único passo para o lado, tudo se desmontaria. E havia algo estranhamente poderoso em saber que aquela tensão só existia porque eu permitia. O rapaz à minha frente aproximou o rosto do meu, mas parou antes que nossos lábios se tocassem. Era como se ele estivesse testando meu limite. Eu mantive o olhar firme, deixando claro que eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Atrás de mim, senti as mãos subirem novamente pelos meus braços. Dessa vez, com mais segurança, como se ele tivesse entendido que eu não iria embora. Eu fechei os olhos por um instante e deixei que a sensação me atravessasse. Não era apenas o toque, era o silêncio carregado de intenção. Era o fato de que ninguém estava falando nada, mas tudo estava sendo dito. Minhas mãos desceram devagar pelo peito do rapaz à minha frente, sentindo a respiração dele ficar mais pesada. Eu gostava de perceber o efeito que eu causava. Gostava de saber que não era apenas o centro da atenção, mas o centro da decisão. Cada reação deles era uma resposta ao que eu fazia menos ou deixava de fazer. Atrás de mim, sentia o corpo se ajustar ao meu, encaixando-se melhor ao ritmo da música. Não havia invasão, havia sintonia. Eu estava entre duas energias que não competiam de forma agressiva. Elas se alternavam, quase como se soubessem que a intensidade estava na construção lenta, não na explosão imediata. A pista parecia mais cheia agora, mas ao mesmo tempo distante. Algumas pessoas olhavam discretamente, talvez curiosas, talvez julgando, mas naquele momento, a opinião de quem estava ao redor não tinha força suficiente para me atingir. Eu estava consciente demais do que sentia para me importar com o que pensavam. O da frente deslizou uma das mãos um pouco mais para cima pelas minhas costas, aproximando meu corpo do dele. Eu senti meu coração bater forte contra o peito. Atrás de mim, as mãos seguraram minha cintura com mais firmeza, criando uma linha de calor contínua entre nós três. Eu estava completamente presente. Era curioso como, em meio a tanta gente, eu me sentia vista de verdade ali. Não como alguém que precisava impressionar, nem como alguém que precisava provar algo. Apenas como alguém que estava sendo desejada. E que desejava também, inclinei levemente o rosto para o lado, sentindo o ar quente próximo à minha pele. Meus pensamentos tentavam organizar o que estava acontecendo, mas eram interrompidos por cada nova sensação. Eu sabia que estava caminhando por uma linha tênue entre o controle e a entrega. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão intenso.
Eu me afastei alguns centímetros, apenas o suficiente para quebrar a sequência automática dos movimentos. Os dois me olharam ao mesmo tempo. Havia expectativa ali, pergunta. Talvez até um pouco de insegurança. Eu sorri. Não um sorriso inocente, mas um sorriso de quem entende o jogo. Eu dei um passo para frente, diminuindo a distância com o rapaz que estava à minha frente, enquanto minha mão buscava a do que estava atrás. Era como se eu estivesse redesenhando a cena, mudando o equilíbrio. Eu não queria ser conduzida, eu queria conduzir. A música acelerou de novo. Meu corpo acompanhou, o da frente inclinou a cabeça, aproximando-se ainda mais, mas novamente, sem ultrapassar o limite invisível que eu ainda mantinha. Atrás de mim, senti os dedos entrelaçarem os meus por um segundo, firmes, quentes. Eu poderia transformar aquilo em algo mais, poderia cruzar a linha que pairava no ar desde o início, mas havia algo excitante no quase, no suspense, na construção. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava clara. Eu sabia que aquela noite não era apenas sobre desejo, era sobre descobrir até onde eu me permitia ir quando ninguém estava decidindo por mim. O rapaz à minha frente sussurrou algo próximo ao meu ouvido. Eu mal conseguia ouvir as palavras, mas o tom era baixo, carregado de intenção. Atrás de mim, a respiração ficou mais próxima, mais sincronizada com a minha. Eu senti um arrepio percorrer minha pele, mas de repente, algo mudou, não na música, não na pista, em mim. Talvez tenha sido o excesso de intensidade, talvez tenha sido a consciência de que, se eu continuasse avançando, o quase deixaria de existir. E eu percebi que parte do poder daquela cena estava justamente na tensão não resolvida. Eu abri os olhos e respirei fundo, lentamente. Segurei as mãos que estavam sobre mim e as afastei alguns centímetros. Não com rejeição, mas com decisão. Eu precisava sentir o chão sob meus pés de novo. Precisava lembrar que o controle ainda era meu. Os dois me olharam, surpresos, talvez tentando entender se tinham ultrapassado algo, mas eu balancei a cabeça, de leve, mostrando que não era isso. Eu apenas precisava escolher o próximo passo. Fiquei ali, entre eles, por mais alguns segundos, sentindo a expectativa suspensa no ar. O mundo ao redor voltou a ganhar volume, como se alguém tivesse aumentado o som da realidade. Então eu fiz algo que nem eu mesma tinha previsto. Eu me afastei completamente. Não corri, não fugi. Apenas dei alguns passos para trás, mantendo o olhar firme. Eu queria guardar aquela tensão intacta. Queria que ela continuasse existindo na memória exatamente como estava. Inacabada, o rapaz à minha frente tentou se aproximar novamente. Mas eu sorri e levei o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Não um silêncio literal, um silêncio simbólico. Um deixa assim. Atrás de mim, o outro inclinou a cabeça. Como se tivesse entendido antes mesmo de eu explicar, eu virei as costas e caminhei pela pista, sentindo a vibração da música se misturar com a adrenalina que ainda corria nas minhas veias. Meu coração continuava acelerado, mas agora havia algo diferente ali. Não era apenas desejo, era consciência. Eu sabia que poderia ter escolhido diferente. Poderia ter atravessado a linha invisível e transformado aquela tensão em algo concreto. Mas eu não queria que aquela história fosse sobre excesso. Eu queria que fosse sobre escolha. Enquanto caminhava em direção ao bar, senti o olhar deles ainda sobre mim. Não de frustração, mas de curiosidade. Talvez tentando entender por que eu tinha parado. E, para ser honesta, eu também estava tentando entender. Será que eu fui embora porque não queria? Ou porque queria demais? Será que o poder estava em continuar ou em saber a hora de parar? Naquela noite, eu descobri que às vezes o que mais marca não é o que acontece, é o que quase aconteceu. E agora eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, teria cruzado a linha ou teria feito exatamente o que eu fiz?